Olá, queridos amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um nesta manhã maravilhosa. Estamos aqui juntos para poder meditar em algo especial da parte de Deus. Nós vemos que nos últimos tempos, a cada dia que passa, o justo ele vive mais na opressão. Já de muito tempo nós vemos que o salário dos ricos vai aumentando cada vez mais e o salário do pobre, do trabalhador, daquele que justifica, está diminuindo cada vez mais. Eu até me lembro de quando eu era jovem, eu olhava para o sistema de aumento das mercadorias, dos produtos, e eu indagava comigo mesmo, falava, do jeito que vai indo as coisas, vai chegar um tempo que o salário do trabalhador não vai dar para ele sobreviver. E parece que nós estamos chegando nesse período. Nós estamos se aproximando do período do justo viver pela fé. Olha a situação que se encontra hoje. Antigamente, eu me lembro muito bem que um pai de família, ele trabalhava e ele sustentava a família inteira. E não era pouco as famílias antigamente. Geralmente eram famílias grandes, famílias que tinham aí o casal e mais 5, 6, até 8 filhos. E era sustentado unicamente pelo esposo, pelo marido. E hoje nós vemos que se toda a casa não trabalhar, não tem como haver aí uma sustentação entre a família, entre o lar, porque são muitas as adversidades, são muito os aumentos que nós temos sobre os nossos alimentos e sobre as coisas que necessitamos. Nós vemos que nós temos aí aumento diversificado em vários itens, e quando nós olhamos para o nosso salário, nós temos aí um aumento de 8%, 7%, enquanto que praticamente quase esse item aí nós temos aumento somente do combustível, que gera um aumento em várias situações. Então nós temos aí aumento em porcentagem na energia elétrica, na água, no telefone, na internet. Nós temos aí aumento no ônibus, nós temos aumento no produto alimentício, nós temos aumento no remédio. Então, se você somar essa porcentagem de aumento, nós vamos ter aí em torno de 50% a 70% ou mais de aumento nos produtos que uma família pode consumir. E quando você vai ver aí o aumento do salário, você vai ver aí um aumento de 8%. Então esta é justamente a razão, o porquê de hoje uma pessoa na família, um pai de família, ele não consegue sustentar a sua família. Porque as coisas aumentaram de uma certa forma e o salário do trabalhador regrediu tanto que veio ocasionar esta infração na sobrevivência da família, do ser humano. E para isso eu tenho um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessa situação, porque geralmente quem se oprime, quem faz com que este salário tão baixo, que precise de toda a família trabalhar para haver uma sustentação digna e assim mesmo muito apertada, são as pessoas que oprimem, são o sistema, e o sistema está na mão dos grandes. E Tiago ele tem uma palavra importante para essas pessoas, pessoas que deixaram de fazer o bem.
Então, olha aqui, ó, Tiago capítulo 4, no versículo 17, o que diz, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Veja bem, essas pessoas que lideram, os nossos administradores, né, os líderes, as lideranças principais deste país, vocês podem ver que eles têm um salário o salário de um único parlamentar já é suficiente para ele sustentar toda a família dele e ainda sobrar para ele fazer o bem. Mas dificilmente você vê a pessoa aplicar o bem nesse sentido para com as pessoas. Então você vê que esse mal de não fazer o bem, ele cresce a cada dia. Ele cresce a cada dia. Então, cada dia, a classe trabalhadora, os mais necessitados, eles vão sendo mais privados de receber o bem dessas pessoas, de realizarem projetos para poder fazer aí com que essas pessoas possam ter uma vida mais digna, né? Tanto no alimento, na saúde, no transporte, em várias outras áreas. Então, lamentavelmente, né, essas pessoas, a Bíblia diz que eles vão pagar. A Bíblia diz que aquele que, pois, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o pecado é uma cobrança de Deus, né? Deus vai cobrar aquilo que a pessoa pôde fazer e não teve o desejo no coração de fazer. Então, lamentavelmente, nós temos que olhar para as Escrituras Sagradas, principalmente a pessoa que crê, a pessoa que tem aí um princípio, né, bíblico de crer nas palavras, né, destinadas a este livro, denominado Bíblia Sagrada. Então, essas pessoas têm que voltar os seus pensamentos atrás e procurar se ressarcir deste erro cometido por não fazer o bem, para que saia do pecado e possa não receber aquilo que está determinado sobre este feito sobre a humanidade. Então, olha bem aqui o que diz o capítulo 5 de Tiago. Condenação dos ricos opressores. E isso nós vemos que no nosso país, principalmente, e não é só no nosso país, tem muitos ricos opressores, né? Eia, pois agora vós ricos chorais e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. E as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído crama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, aqui está falando de trabalhadores que trabalharam, ceifaram, trabalharam sobre a terra, trabalharam sobre as empresas, as indústrias, né? E tiveram seus salários oprimidos, seus salários, né, diminuídos, né, por este período. Então não adianta, meu querido amado irmão, nós temos exemplo dentro do nosso país aí, ó, nós temos exemplo de pessoas que agarinharam muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e hoje às vezes perece, né? Hoje perece, não tem uma moral perante a sociedade, né? Então não tem aí nenhuma aprovação pela sociedade. E nós vemos aí a classe trabalhadora, a classe sofrida, a classe que espera, né, que em Deus, e também a classe que mais proporciona em fazer o bem. É mais fácil você receber o bem de uma pessoa pobre do que você receber o bem de uma pessoa rica.
Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Se o nosso país adotasse este princípio que Tiago está aplicando aqui no versículo 17 do capítulo 4, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, se este pecado fosse levado em consideração, com certeza nós teríamos um país, olha, que fazia um diferencial em toda a face da terra, porque o nosso país é rico, o nosso país é próspero, o nosso país é terra boa, é terra fértil, o nosso país é um povo humilde, um povo honesto, um povo trabalhador, um povo digno, um povo que é solidário às situações. Mas precisa que há da parte da liderança, das partes dos administradores, um pensamento voltado em não cometer o pecado, em não deixar de praticar a bondade. Agora, o que nos lamenta é que este pecado cometido, ele vai ser cobrado. Muitas pessoas vão morrer com os seus dinheiros, com as suas moedas enferrujadas, né? E ali, mesmo depois da morte, essas pessoas, eles vão causar intriga ainda entre as famílias. Nós podemos ver aí o caso do Augusto Liberato, né? Que deixou fortunas e fortunas e hoje está uma guerra, né? O ferruja, aquele dinheiro enferrujado, aquela riqueza acumulada que não serviu para nada no período da sua vida, que poderia ter ajudado muito mais pessoas, né? Quando eu falo ajudar, não é você se prevalecer do sistema, você pegar o dinheiro do SUS, por exemplo, e aplicar ele da forma correta, não, certo? Quando eu falo em ajudar, é você saber aonde colocar o dinheiro, certo? Para poder as pessoas ter vida digna, porque todo mundo merece ter vida digna. Todo mundo merece. Por isso que Deus é soberano, por isso que Deus não faz exceção de pessoas, e por isso também que Deus, ele não escolheu muitos aos sábios e aos nobres, mas escolheu aos pobres, porque sabe da humildade, sabe do desejo de servi-lo com excelência, porque servir a Deus é você servir ao seu próximo. Servir a Deus é você estar em comunhão com o teu próximo. Servir a Deus é você estar em amor com o seu próximo. Então, lembre-se que ainda dá tempo. Você que é rico, você que está acumulando tesouro, a Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. E por estes feitos, por este acúmulo de riqueza, muitas pessoas ceifam a vida de outras pessoas, pessoas maltratam, matam, ludibriam, faz falcatrua, penaliza sistemas para se prevalecer da riqueza. Então lembre-se, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E pecado separa o homem de Deus. Então, ainda dá tempo de você refletir. Ainda dá tempo de você inverter este resultado. Ainda há arrependimento, porque ainda há vida. Então, de repente, você pode ser essa pessoa que está precisando desta conversão, deste arrependimento e voltar o seu coração para que Deus possa se agradar das suas atitudes. Um abraço, que Deus abençoe. O Bíblia em Foco fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais uma mensagem para a sua vida.